Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante. Mas aquele que conhece a verdade e diz que é mentira, este é um criminoso. Olá Limeira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Faz 30 anos que eu estou na mesma, eu não cresci, nada aconteceu. Faz 30 anos que eu estou na mesma, eu não cresci, nada aconteceu. Poxa Limeira, mas que horror. Não fique triste, isso é mesmo de doer, mas a culpa não é tua, é dos donos do poder. Não fiques triste, isso é mesmo de doer, mas a culpa não é tua, é dos donos do poder. Salve galerinha do Facebook, Repórter Limeira na área mais uma vez, trazendo para você uma série de informações, uma série de opiniões que você não encontrará em outro lugar qualquer. Agora estamos também no YouTube, estamos também no Instagram. Em breve estaremos em todas as mídias globais deste Brasil tão sofrido, tão maltratado, tão menosprezado. Muito bem. Nessa semana tivemos acesso à lista de candidatos a vereadores da cidade de Limeira. Que maravilha! São 565 almas em busca de uma vaga ou de 21 vagas na Câmara Municipal local. Temos ali, então, fazendo aí uma média, temos aí 26 candidatos para cada vaga. Eu até comentei com um amigo, fiz uma pequena brincadeira, onde no vestibular para a medicina da Unesp, nós temos 300 candidatos por vaga. Portanto, felizmente os jovens ainda se interessam em fazer de suas vidas alguma coisa um pouco mais produtiva, né? Porque eu acredito que a prática da medicina ela seja mais importante do que ficar perdendo tempo em troco de um salarinho dentro de uma Câmara Municipal, imaginando-se ali o salvador da pátria ou alguém que tenha a possibilidade, tenha a capacidade de resolver todos os problemas do mundo, não é? Mas isso é tudo imaginário, porque essas pessoas, de acordo com aquilo que eu andei verificando aí nessa relação, ensino fundamental é o que mais existe ali, né? Inclusive o camarada coloca lá ensino fundamental, porque realmente o camarada não tem nem aquilo que nós conhecíamos como primário antigamente, né? Não tem nem isso. E mesmo assim, ele investido de um certo delírio de grandeza, imagina-se aí um super-herói que pode resolver tudo apenas com um estilingue e uma pedrinha na mão, a lá Davi, que nós temos aí na Bíblia, né? E isso é absolutamente impossível, porque o gigante ele é muito maior, e o gigante vai fazer desse cidadão um mero ruguete, ou, traduzindo-se aí do espanhol, vai fazer desse cidadão um mero brinquedo. O sistema fará dele o que bem entender. Mas essas pessoas não possuem esse tipo de profundidade para entender essas coisas. E com o ensino médio que cada um tem, vai ser muito difícil, né? Será difícil, muito difícil nós conseguirmos aí algum tipo de solução para os problemas dessa cidade. Mas como é que faz então se aqueles que não possuem, ou melhor, que possuem qualificação um pouco mais aprimorada, como é que faz se essa gente não participa da política? É simples, bastaria não existir política, né?
Bastaria não existir política que daí você convocaria todo mundo, toda a população a participar. Isso aqui se chama democracia direta e eu sou partidário do nacionalismo para o século XXI, onde a democracia direta é a base fundamental. Todos nós temos o direito de participar, porque é uma grande falácia, é uma grande mentira que um camarada que diz que vai defender os bichinhos ou que vai defender qualquer tipo de identitarismo, vai defender os gays, vai defender os negros, vai defender os... e assim por diante, né? É apenas uma causa que ele vai estar defendendo. Quando ele entrar aí para participar aí de uma Câmara Municipal, uma Câmara Estadual, Federal, lá serão discutidos milhares de outros temas e essas pessoas não possuem repertório nenhum para estar analisando tudo aquilo que é também parte das vidas das pessoas, tudo aquilo que é parte da nação, que é parte do Estado, parte do município. E, portanto, se você não tem repertório para acompanhar o que está acontecendo, não tem conhecimento para aquilo, infelizmente você terá que comer pela mão dos outros. E é isso que acontece. O camarada entra lá, né, fazendo uma campanha aí de, por exemplo, defesa dos animais. Então o mote principal dele é defesa dos animais. Durante a campanha ele vai falar só sobre o maltrato dos animais, e os animais abandonados e não sei o quê. E um monte de gente vai acreditar naquilo que ele está dizendo. Nossa, que camarada fantástico, é exatamente isso que eu quero, tal, tal, tal. Daí o camarada vai eleito. E estando eleito, ele vai se defrontar com o preço da água, ele vai se defrontar com o preço do transporte, ele vai se defrontar com reajustes de tributação, ele vai se defrontar com os empresários que fazem uma tremenda pressão em cima da prefeitura, do governo estadual e federal, ele vai se defrontar com todos esses problemas e não vai saber sair. Não vai saber sair, não sabe resolver. Assim como essa semana andei jogando algumas perguntas aí em perfis de candidatos e simplesmente ou as perguntas sumiam ou os candidatos me bloqueavam. Certo? Porque não possuem repertório para envergar, para saber de coisas mais complexas, para estar aí tratando de assuntos mais delicados e que envolvem e que afetam diretamente. Daí o camarada que votou naquele sujeito, defensor dos animais, ele vai ter que sofrer durante 4 anos o camarada que ele votou para defender os animais, simplesmente acabando com a vida dele, simplesmente complicando a vida do cidadão, simplesmente fazendo com que ele seja tributado, que ele seja expurgado durante 4 anos. Mesmo porque, é sempre bom lembrar, que dentro dessas câmaras municipais, estaduais e federais, nós encontramos ali um jogo de interesses. E os interesses, muitas vezes, os interesses maiores, são aqueles que envolvem grandes montas de dinheiro. Esse é o grande interesse. É desse interesse que eu estou falando. Grana, paia, grampo. Não adianta nós querermos aqui nos enganar de que todas essas pessoas que estão aí, 565, são capacitadas para estarem ocupando uma cadeira numa Câmara Municipal. Isso é falacioso, isso é mentira. Ele vai cuidar da causa dos animais. Quando isso surgir, durante 4 anos, deve surgir aí 1 ou 2 vezes na pauta de discussões e acabou. Acabou. O mandato do cidadão simplesmente acabou aí. Outro erro fundamental, outra enganação que existe, é exatamente o cidadão poder se candidatar utilizando-se apenas de seus pseudônimos ou apelidos. Né? O Zé do Frango, a Maria do Tomate, a Chiquinha da Cenoura, a Luzia da Horta e assim por diante.
sabe? Deveria aparecer ali o nome do cidadão, ou o nome de registro civil do camarada. Por quê? Porque eu andei fazendo algumas buscas aí com algumas figuras carimbadas que estão participando das eleições aqui, vereadores, e você pega daí, depois de um certo custo, você consegue ir lá no TSE e ter acesso aos nomes de batismo, ou os nomes de registro desses caras, né? E quando você joga isso lá no Google, vai aparecer lá o Jus Brasil, ou seja, os processos que esses caras estão sofrendo, né? E alguns deles é simplesmente bizarro. Possui lá uma média de uns 30 processos, mais ou menos, que o camarada está respondendo, né? Então, processo aqui não falta, sabe? Se nós tivéssemos que avaliar muitos desses candidatos que estão aí pelo nome verdadeiro do cara, o cidadão não passaria. Só que ele está lá. Aí até me fizeram uma pergunta, se a tal da ficha limpa realmente funciona, se a ficha limpa ela não faz a triagem desse tipo de questão. O problema da ficha limpa é o seguinte, inclusive muito importante nós tomarmos pé disso, porque a porta de entrada dos políticos brasileiros são as câmaras municipais. Vou repetir. A porta de entrada dos maus políticos brasileiros são as câmaras municipais. Se é que você ainda não se atentou a isso. Por quê? A Lei Complementar 153, que trata da ficha limpa, ela coloca o seguinte: o cidadão só estará inelegível se for condenado por um juizado colegiado. Bonito, né? Ele só estará inelegível se estiver condenado por um juizado colegiado. Ou seja, se ele estiver condenado por apenas um juiz, acabou, ele pode participar. Mas se ele estiver condenado por um colegiado de 3 juízes, aí sim ele estará inelegível. E quando é que isso acontece? Apenas na segunda instância, ou seja, no STJ. Tá? E nós sabemos que o camarada pode ser condenado na primeira instância, ele vai recorrer para uma segunda instância e sabe-se lá Deus quando aquilo será julgado. É demorado, não é uma coisa rápida. O Brasil possui milhões e milhões de processos para serem analisados. Processo tramitar em julgado no Brasil dentro de 10 anos é assim uma coisa absolutamente rápida, é rapidinho, como ir daqui na esquina, mas é demorado, é muito demorado, muito lento, e portanto existe uma porta aberta para essa gente se candidatar, e também um tempo muito bom. Outra questão é a seguinte: se ele for condenado por uma pena abaixo de 2 anos ou menor do que 2 anos, ele pode se candidatar. Ele só não poderá, por exemplo, se ele for condenado a uma pena de 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, certo? Mas se ele for condenado a 1 ano e 11 meses, ele pode se candidatar. Se ele for condenado exatamente a 2 anos, ele se candidata. Apenas acima de 2 anos de pena é que ele não poderá se candidatar. Perfeito? E isso é porta de entrada para essa gente. E uma vez estando dentro de uma Câmara Municipal, uma Câmara Estadual ou Federal, ele consegue uma série de imunidades que são prerrogativas de cargo e que farão com que ele não seja julgado e não seja tirado de lá. Mesmo que ele seja condenado e tornado inelegível no meio de um mandato, ele só pode ser tirado de lá por uma decisão política. Caso contrário, não.
Vamos observar aí o caso da deputada Flor de Lis, que mandante, até o presente momento, do assassinato do marido, pastor alguma coisa. E ela está deputada federal. Ela está sendo agora, ela tem uma prisão já decretada, porém ela não pode ser presa porque ela possui um cargo eletivo. Possuindo um cargo eletivo, isso vai passar aí por uma comissão de ética dentro da Câmara, ela vai ser aí entrevistada não sei quantas vezes, isso daí depois vai à votação, e se ela conseguir lá uma maioria, ela continua, e ela vai até o final do mandato dela sem sofrer nenhum tipo de sanção. Perceberam? O mesmo acontece na Câmara Municipal aí que você tem na nossa cidade, que nós temos aqui em Limeira. E é assim que funciona. Portanto, o melhor lugar para bandido se esconder é exatamente dentro de um cargo eletivo. E melhor ainda, né? Os partidos políticos até gostam de pessoas assim, porque elas têm o que perder. Tendo o que perder, elas são vulneráveis a uma série de, vamos colocar assim, malandragens que eles serão obrigados a fazer exatamente por terem aí o que dever. Eles devem e, portanto, serão aí então compelidos a isso. Então a lei da ficha limpa ela vai até um determinado ponto, né? Ah, mas e aqueles que são candidatos, ou que foram, por exemplo, presidentes de câmaras, né, e tiveram aí as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas? Né? Muito bem. O Tribunal de Contas veio lá e falou, não, está tudo errado. Essa Câmara Municipal gastou muito dinheiro, por exemplo, com penduricalhos, né, que são esses assessores e comissionados, e isso aí não pode. Está reprovado. As contas estão reprovadas. Muito bem, só que é o seguinte, eles colocaram também dentro da lei da ficha limpa que o camarada só será inelegível quando as contas forem analisadas e forem rejeitadas pelos políticos, pela bancada. Caso contrário, nada. Tem um fato peculiar acontecendo, inclusive, em Campinas. Vou até citar aqui para vocês. O camarada hoje é candidato a prefeito e ele teve as contas, enquanto ele foi presidente da Câmara Municipal, teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Certo? Porém, essas contas nunca foram julgadas. E isso já faz mais de 4 anos. Elas nunca se tocou no assunto. Né? E o camarada agora está lá, candidato a prefeito. Mesmo tendo aí contra ele uma improbidade administrativa. E assim acontecem com prefeitos, acontece com um monte de gente aí. As contas do prefeito estando aprovadas pela Câmara Municipal, está limpo. Né? Só que daí eu me pergunto, né, qual é que é a mão de troca, né, que existe aí em cima desse troço, né? Porque se foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado, por que estaria aprovado por políticos? Boa pergunta, né, minha gente? Às vezes chega aquela reprovação cavalar. Só que quando é analisado pelos políticos, desapareceu. Né? Já aconteceu aqui em Limeira isso. Né? E camarada está aí bonito no pedaço. Muito bem. Então nós temos aí 565 candidatos a uma vaga na Câmara Municipal da cidade de Limeira, usando apelidos com baixíssima escolaridade e ainda por cima protegidos pela lei da ficha limpa.
gostaria muito de estar dizendo aqui o contrário, estarem aqui impedidos pela lei da ficha limpa, mas não é isso que acontece. Quando a lei da ficha limpa ela foi votada, foram colocados ali pelos políticos uma série de mecanismos aí que abrem um espaço extraordinariamente bom, seguro e tranquilo para pessoas que cometeram aí uma série de crimes participarem da política e se elegerem e estarem dentro das câmaras municipais. Portanto, é extremamente lamentável o que nós estamos vendo. Dentro da minha concepção, como nacionalista, eu vejo a democracia direta como futuro. Por isso, exatamente, inclusive até respondendo uma pessoa que escreveu no meu perfil que, quando eu comentei que não queria propaganda de políticos e também não vou votar em ninguém, ou melhor, nem vou votar, nem vou aparecer lá, R$ 3,50, eu acho que é um preço justo para se livrar disso. E essa pessoa escreveu lá, mas quem não se posiciona será posicionado. E eu coloquei lá, quem se posiciona será posicionado pelo posicionamento de terceiros. Eu não entro nesse barulho, porque sei que é inútil. Sei que é inútil comparecer, sei que é inútil votar, porque já votei e foi inútil durante todos esses anos, e eu não nasci ontem. E isso vai acontecer com cada um dos senhores que estão aqui me assistindo. Vocês vão votar e vão se decepcionar. 1, 2, 3 vezes, depois vocês vão cansar disso. Porque o modelo está errado. O modelo é dirigido para que você seja enganado, para que você seja apenas um participante, e que você se imagine, melhor dizendo, participante de um sistema eleitoral justo, limpo, democrático, etc, etc. Mas é uma mentira. Porque acontece o seguinte, você é chamado a votar, mas depois que o cidadão está eleito e ele passa a ser uma autoridade perante você, não vai adiantar vir com aquela cantilena de que cobre o seu vereador, cobre o seu deputado, cobre o seu senador em quem você votou, criatura. Porque, dependendo da maneira que você vai cobrar aquele camarada que você votou para defender os animais e ele acabou votando contra você na tarifa de água, ele pode te dar voz de prisão e botar você na cadeia. Tá certo? Então vamos com calma nessa hora. Vamos com calma nessa hora. Eu já apoiei políticos que fizeram isso. Na primeira cobrança que você vai fazer no cara que você votou, ele te ameaça de processar, te ameaça de prender. Você entende? Eles são muito bem instruídos com relação a isso. A tua participação, meu caro, é até o dia da votação. Até o dia que você deposita teu voto em alguém. A partir do momento que aquele camarada que você votou foi eleito, ele se transforma numa autoridade e você continua sendo um bosta. Se é essa a palavra que você esperava. Portanto, eu acho que está chegando a hora nesse país de nós começarmos a refletir a respeito de uma série de questões, de uma série de problemas, de uma série de pegadinhas que estão aí nos imputando durante muito tempo. Sim, todos nós temos condição de estarmos ocupando o lugar dessa gente. Todos nós, voluntariamente. É lamentável o que eu vejo. E as campanhas começaram, as campanhas estão aí. Muitas delas já eivadas, carregadas de interesses. E quem não conhece, quem não acompanha o jogo, quem não vê os sinais, não entende. Mas já existem aí essas irmandades obscurantistas
colocando os seus candidatos aí para falar e para tentar induzir você ao erro. Tem vários. Tem gente de tudo quanto é tipo. Portanto, vamos ficar espertos. Porque é dessa maneira que tudo acontece. Se é que você ainda não percebeu. Eu vou estar fazendo aqui, sim, análises a respeito das coisas e das propostas e das ideias que essa gente vai estar colocando aí. Vou sim. E já vou advertindo que sempre vou me pautar aqui pela opinião e pela verdade. Pela realidade das coisas. Não tem fake news. Porque o nome que aparece como patrocinador dessa página e que está diretamente ligado ao meu perfil é o meu nome verdadeiro, sou eu. E portanto eu sei muito bem aonde estou pisando e com quem estou lidando e com quem estou tratando. E não vou me isentar, não vou me ausentar de dizer a verdade a respeito de tudo que está se passando dentro deste contexto. Porque não nos interessa saber a respeito da vida dessas pessoas. Quem foi o papai, a mamãe, a vovó, ai, quantos passarinhos eu crio. Não é isso que nós queremos. Nós queremos saber o que é que você pensa, o que é que você está dentro dessa cabecinha tua. A quem você serve? Quem é o teu patrão? Quem é o teu chefe? É isso que nós queremos saber. E nós queremos saber não aquilo que você quer fazer. Ah, eu tenho aqui um projeto para acabar com todas as subidas da cidade e fazer com que elas sejam todas descidas. Não queremos isso. Nós queremos saber de problemas que estão aí, problemas que estão aqui, dentro desse município, problemas que nos afetam todos os dias, coisas que estão aí nas sombras, escondidas. Nós queremos saber a solução disso. Nós sabemos como é que isso, nós queremos saber como é que isso será resolvido. O que está aí agora, já. Esse negócio de ficar prometendo coisas e ninguém está querendo comprar terreno na Lua, a não ser alguns lunáticos que estão aí, sabe? Esse negócio de viver de esperança, viver esperando coisas. Ah, eu tenho uma grande esperança que tal político vai... Esperança, minha gente. Nós temos que ter certeza das coisas. Quem tem certeza não tem que ficar esperando nada. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de sermos capacho de porta de políticos. Aquilo que eles derem, aquilo que eles jogarem, as migalhas que eles jogarem para o povo está valendo. Não está. Seja lá quem for. É o momento de nós fazermos uma virada nisso, de nós começarmos a pensar diferentemente. Ou nós passamos a pensar de uma maneira diferente isso e nos livramos desse monte de frases prontas que estão aí, desses pensamentos idiotas que estão aí, ou nós nunca sairemos dessa realidade terrível que nós temos nesse país. Meus amigos, curtam nossa página, procure-nos no YouTube, procure-nos no Instagram e você vai nos encontrar. Repórter Limeira, não se esqueça. Ainda vamos fazer nome. Grande abraço a vocês, tenham um excelente final de semana.